La siguiente conferencia se titula Fobias en el pasado y en el presente. Está a cargo de la doctora Glaucia Lima. La doctora Lima es médico psiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta de regresión a vidas pasadas. Es directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Centro Hospitalario Barreiro Montijo. Es miembro de la Asociación Médica Espiritista de Portugal y vicepresidente de la Asociación de Medicina Espírita de Lisboa. Conferenciante espiritista en varios eventos nacionales e internacionales. Columnista del diario de la Asociación de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Y autora de los libros Consultorio, que tiene dos ediciones, Consultorio 1 y Consultorio 2, con temas diversos, que son respuestas sobre espiritismo, mediunidad y psiquiatría. Un libro muy recomendable que esperamos en un futuro poder ofrecerlo en castellano. La doctora Lima, la cual conocemos desde hace ya algunos años, tiene un verbo en castellano suficientemente comprensible para todos. Hará el esfuerzo de hablar en castellano para todos ustedes y tiene un gran conocimiento del área en la cual ella se expresa. Yo creo que vamos a disfrutar mucho. Gracias. Buenos días a todos. Me gustaría dar gracias a todos ustedes y me disculpas porque no hablo nada bien lo castellano. Voy a hacer un esfuerzo para me hacer comprender. Gostaria de agradecer en primer lugar la comisión organizadora de este evento y voy a decir que estoy muy contenta por estar aquí hoy. Estoy a representar la Asociación Médico Espírita de Lisboa. También faço parte de esta asociación y esperamos el próximo año hacer también nuestro primer encuentro de la asociación y esperamos ter ustedes también en Lisboa. Es una ciudad muy bonita para que ustedes puedan también visitar. Entonces, también gustaría de decir que gustaría de agradecer a la espiritualidad amiga que sabemos está conosco en esta platea que está cheia, mas también contamos con la presencia de la espiritualidad que nos protege, que nos abençoa y que sabemos estar conosco. Por lo tanto, el tema que nos vamos a hablar hoy es las fobias en el pasado, en el presente. Como fue dicho por David, soy psiquiatra, también psicoterapeuta. Mi abordaje en la clínica soy psicoterapeuta en un abordaje transpersonal. Tengo también formación en psicodrama y también en terapia familiar en un abordaje sistémica. Pero cuando vení para Portugal, a 25 años atrás, vení con María Julia Pérez, que es una médica también de São Paulo, y vení dar cursos en terapia regresiva. Puedo decir a ustedes que hoy, en mi práctica clínica, porque también tengo muy poco tiempo para hacer la psicoterapia en consultorio privado, pelas minhas actividades clínicas en el hospital en que practico, hoy en día tengo muy poco tiempo para hacer terapia regresiva. Pero no inicio de mi práctica clínica hacía mucho más esa actividad en mi consultorio. Por lo tanto, voy aquí a explicar alguna cosa también mostrando para usted algunos casos de terapia regresiva. Las fobias, de una forma general, tienen una expresividad muy importante dentro de la psiquiatría porque es la cuarta patología psiquiátrica que nos procuran, que nos acogen en los consultorios psiquiátricos. Por lo tanto, traje una definición que es el miedo persistente, irracional, de un objeto específico, actividad
o situación que se consideran, que son considerados habitualmente peligrosos para o indivíduo. El individuo reconoce su miedo que es excesivo y irracional, pero ese reconocimiento es reconocido como irracional, mas lo individuo siente como algo que es peligroso, que lo compromete su vida y que muchas veces le causan un sufrimiento muy significativo. Segundo lo de DSM-5, que es un código internacional americano de diagnóstico y estadística, tenemos algunas perturbaciones que son las perturbaciones de ansiedad social, que eran clasificadas como la fobia social, que hoy aquí yo voy a hablar, la fobia específica, los trastornos de pánico y también la agorafobia, que no voy a tratar. Por tanto, las dos finales no voy a hablar hoy, mas voy específicamente a hablar sobre la perturbación de la ansiedad social, que sería la fobia social y la fobia específica, dejando para el otro tiempo las otras dos. La otra definición teríamos, las fobias se referían a un miedo exagerado, irracional, repetido, incoercible, a respecto de un objeto específico o situación o una representación. No necesita ser a una cosa específica, mas también puede ser solamente a una representación también. También es reconocida a las fobias, las perturbaciones de ansiedad social o fobia social, también es reconocida como una timidez excesiva. Y de cierta forma, es una perturbación cuya a característica principal es la ansiedad. Se estima que la prevalencia a lo largo de la vida sea de más o menos 12,5% a lo largo de la vida y alrededor de los 6,5% por año. Esa cuarta perturbación psiquiátrica más frecuente se inicia desde una edad muy temprana, por lo tanto, podemos observar que esta perturbación de fobia social normalmente, habitualmente, ocurre la perturbación iniciando en los niños muy precocemente. El valor promedio de la edad se inicia a la volta cerca de los 13 a los 20 años, caracterizada por un miedo de sentirse el centro de las atenciones, de estar permanentemente observado o juzgado negativamente. Los eventos sociales son evitados o soportados con inmenso sufrimiento, por ejemplo, hablar en público. El miedo y la ansiedad comienzan muchas veces días que anteceden este evento. Por ejemplo, podría estar a sufrir antecipadamente esta conferencia al punto de no soportar venir aquí y hablar. Muchas veces ocurre también, por ejemplo, após este evento de hablar en público, achar que falei mal, hablé mal, tudo correu mal. A persona que tem uma fobia social não sabe avaliar positivamente o seu desempenho. O principal sintoma é a ansiedade excessiva. Está relacionada também com um medo de ser avaliado negativamente por outro. Portanto, há sempre um medo da avaliação negativa por outra pessoa. A pessoa está sempre com um medo excessivo de ser julgado. E pode ser circunscrita a poucas sensações como comer, escrever, falar em público ou generalizada. Quando generalizada, há um grande número de situações, por exemplo, como usar banhos públicos e ter medo. Como falou há pouco meu colega, o medo é das situações mais paralisantes.
Mas quando o medo é exagerado, ele se transforma em uma fobia. E quando essa fobia é muito exagerada, ela se transforma em pânico. Então, a pessoa também pode ter, por exemplo, medo de superiores hierárquicos ou qualquer outra situação em que pueda ser julgada, observada ou então evaluada. Los sintomas más generales: rubor facial, sudoración intensa, temblor de las manos, tensión muscular, modo de hablar vacilante, taquicardia, boca seca, y que habitualmente también pueden mimetizar el ataque de pánico. Esta imagen demuestra un hombre, pero gostaria de reforçar a ideia que estes sintomas se iniciam ainda numa idade muito precoce. Portanto, adolescentes de 13, portanto 14 anos ainda na adolescência. Portanto, em termos de fisiopatologia, em termos de origem, em termos de gênesis, de origem em termos fisiológicas, existe uma conceptualização de como isto surge em indivíduo em termos orgânicos. E aqui estamos a falar somente em termos médicos. Não temos a falar em termos espirituais, dentro de uma compreensibilidade espiritual desta fenomenologia. Tentamos compreender agora solamente em termos médicos. Os modelos de condicionalismo operante que tentam compreender as fóbias, existe um modelo que tenta compreender as fóbias e explicam uma resposta fisiológica que é ativada dentro do indivíduo ainda antes deste estímulo ser registrado a nível fisiológico, a nível do pensamento. E quando isso existe principalmente naquelas fóbias que são generalizadas. Se eu perguntar a esta plateia quem tem medo de cucarachas, então a maioria parte das pessoas farão assim. O medo, por exemplo, de aranhas. A maioria das pessoas dirão que sim. Mesmo aqueles homens muito fortes, que muitas vezes não têm medo de nadie, muitas vezes têm medo de um bichito deste tamanho, que é uma cucaracha, uma aranhita. Estes medos são medos que são considerados filogenéticos. Os medos filogenéticos têm a ver com a evolução das espécies. Isto quer dizer que são medos que são aprendidos, que têm a ver com este condicionamento operante. E existem estudos que demonstram que este tipo de medos foram aprendidos em nossa espécie, que são medos que quase toda a gente tem. Compreendem? Por lo tanto, quase todas as pessoas têm estes tipos de medos. São medos irracionais, mas também que geram respostas que também são automáticas, irracionais, mas inconscientes. Do ponto de vista mais psicológico, poderíamos tentar compreender dentro de uma conceptualização do nosso inconsciente coletivo, tentando também pensar no inconsciente de Jung, ou talvez do inconsciente mais arcaico, para que todos nós possamos ir buscar nas nossas memórias mais ancestrais, para tentar compreender também dentro de uma conceptualização mais psicológica. Isto não acontece, por exemplo, com as memórias ontogenéticas, aquelas que são próprias do próprio indivíduo. As memórias próprias do próprio indivíduo, os medos que são individuais, por exemplo, se tenho um medo muito próprio, por exemplo, medo de ficar embaraçada, a maioria parte das mulheres podem ter, mas vamos dar esse exemplo. Vamos supor que tenho medo de fazer uma grande barriga.
al ficar embarazada. Es un miedo muy propio, mío. Este miedo es mío y no es de todas las mujeres. Entonces, esto es un miedo ontogenético, tem a ver com minha história individual. E aí, este medo não ativa determinadas áreas do cérebro que não são de toda a espécie. Então, são considerados medos ontogenéticos. E estes medos não ativam determinadas áreas do cérebro que serão de toda a espécie. E não ativam aquelas áreas do cérebro que vou mostrar aqui, que estão relacionadas com os medos filogenéticos, que seriam justamente esta área desta pequenita região do cérebro que se chama amígdala. Isto não tem ponteiro, pero vou mostrar que seria a região do cérebro onde está ativada este medo chamados filogenéticos, que seriam aqueles medos mais aprendidos com a nossa evolução. Por lo tanto, nós teríamos esta região do cérebro que se chama aquele cérebro reptiliano, que seria a área mais primitiva de nossa evolução. Emmanuel dice, al dicho, el cuerpo enfermo refleja la escena interior del espíritu enfermo. Y quis decir con esta frase que nuestro cuerpo está doente porque nuestro espíritu está doente, o que Heidegger já disse na sua apresentação. Quando nosso corpo está doente, antes nós tivemos também nosso espírito doente e transmitimos para nosso corpo esta enfermidade. Este é o modelo da psicologia do espírito. Temos à direita o processo de enfermidade. O corpo adoece em todas as formas da enfermidade, porque há um desequilíbrio celular e todos os processos mentais são traduzidos para nosso corpo através das nossas emoções que estão enfermiças, e este se traduz para o nosso corpo físico, seja através do medo, da ansiedade, da depressão. E por quê? Porque antes o nosso desequilíbrio está no nosso espírito. E nas fóbias também se processa da mesma forma, como Heidegger também já explicou na sua palestra. Por lo tanto, então vamos para o caso específico da fobia social. Em termos de epidemiologia, temos então, vamos falar aqui um pouco mais de uma em cada 8 pessoas lo ocorre. Tiene sempre um hecho crônico. E por isso a importância, porque todas as perturbações de origem mental, quando elas se tornam crônicas, depois elas se repercutem também a nível do nosso cérebro de uma forma mais intensa. E depois também temos que pensar também naquele modelo da psicologia do espírito. Quando as nossas emoções estão enfermiças, elas irão se traduzir no nosso corpo físico. E é um ciclo, porque nosso corpo físico também, quando já está marcado pelas nossas emoções enfermiças, isso então se torna um ciclo de cronicidade das nossas doenças mentais. E precisamos cortar esse ciclo, tornando-nos mente sadia, corpo sano. Temos que mudar a nossa forma de pensar, forma de agir com novos comportamentos, como também já disse o Heidegger. Por lo tanto, se inicia esta patologia na adolescência. Há uma grande probabilidade de desenvolver-se por cima da depressão, o abuso do álcool, a dependência de substâncias, o que também se torna muito grave, porque atinge logo uma idade muito precoce do desenvolvimento do desenvolvimento. O paciente sofre uma grande fragilidade em sua autoimagem. E isso também torna muito grave, porque, como acontece em uma idade muito precoce, os niños, os adolescentes também iniciam uma autoimagem também muito afetada.
Las personas que tienen fobia social también después empiezan también con errores cognitivos también que también tienen que ser desconstruidos, que son, no puedo cometer errores, tengo que parecer una persona competente. Si cometer algún error, nada me va a querer, nada me va a gustar de mí, ninguém va a gustar de mí. Si me dan cuenta de que estoy ansioso, me van a julgar mal. Si me equivoco al hablar, será una tragedia. Por tanto, no tengo este problema. Hoy. Por lo tanto, então vamos agora a ver, do ponto de vista da medicina espiritual, como entendemos esta etiología. Cuando estamos a hablar en etiología, estamos a hablar en origen. ¿Cómo podemos entonces comprender si somos médicos espiritualistas, cómo entendemos esta etiología? Temos que pensar numa herência espiritual. Então, o que é isto da nossa herência espiritual? Quando falamos em herência espiritual, temos que pensar que temos uma matriz reencarnatória. E a nossa matriz reencarnatória é nosso ser espiritual. Somos seres espirituais em reencarnações físicas. Por lo tanto, temos que perceber que somos seres em evolução. Portanto, temos várias reencarnações e trazemos as nossas impressões de outras vidas nesta vida atual. Através de quê? Das nossas tendências. E muitas vezes não precisamos fazer regressões para saber quem fomos, o que fomos nas vidas passadas. Hoje, cada vez menos faço regressões a quem quer que seja, porque a maioria das pessoas que procuravam para fazer regressões era para saber quem foram no passado. Para quê? Basta para olhar para nós outros e vermos as nossas tendências, o que hacemos no presente e temos um olhar para o passado. Basta. Se olharmos para o presente, sabemos perfeitamente quem fomos no passado. Basta olharmos para as nossas mazelas, para os nossos erros, para aquilo que queremos desconstruir e construir de novo, os nossos vícios, lá está o que fomos no passado. Por lo tanto, não precisamos fazer regressões para saber se fomos a rainha de Inglaterra ou da França. Não precisamos disso. Basta olharmos para os nossos vícios. E isso é a forma de nós outros olharmos para nós próprios e construirmos e reconstruirmos o nosso presente, e é o que precisamos de saber hoje para sermos pessoas melhores. Então, é esta a nossa matriz reencarnatória que busca a nossa história personal. É esta matriz reencarnatória que muitas vezes reflete os nossos medos esses que estão presentes numa idade muito temprana, numa idade muito precoce, muitas vezes logo à nascença. Muitas vezes são aqueles bebês chorones que não são nada fáceis para os padres. Muitas vezes aqueles ninhos difíceis que muitas vezes o Jaider falou há pouco, que são crianças muitas vezes que demonstram em tenra idade as suas tendências reencarnatórias e que vieram com compromissos espirituais com a família e que os padres esquecem e que muitas vezes dizem que hijos difíceis. Não, são a família que se comprometeu no passado em la vida espiritual de los receber no presente. A herança genética, que é uma fração muito pequenita, de menos de 1%, en los miedos, pero que tiene su importancia. Lo desarrollo que tiene toda la influencia a través del aprendizaje y de lo comportamiento de la vida actual. La epigenética, que significa toda a influência do meio ambiente, a transcrição da nossa genética através da influência que todo o ambiente do comportamento tem
em cima do nosso genes na expressão genética, que é nosso fenótipo. Isso daria uma outra palestra. Pero nós sabemos que hoje toda a nossa genética pode se modificar, entre aspas, através da transmissão da forma como o nosso gene se expressa, que é exatamente como nós podemos, como o nosso gene pode se expressar, que é exatamente um novo conceito que é a epigenética, que é o nosso fenótipo. Como o gene se expressa no nosso ambiente, é o genótipo, é o fenótipo. E também todo o nosso ser espiritual a se expressar no nosso ambiente com todos esses fatores que aqui estão expressos nesse quadro. E nós vamos agora falar de um caso muito prático, que é o caso Julia, que é um caso muito caro para mim, que é uma jovem de 21 anos, 5º ano de medicina. A queixa principal dessa jovem era ansiedade extremada na exposição social. Tinha uma fobia social, porque essa jovem tinha uma timidez excessiva, por lo tanto, essa jovem foi estudar na capital, portanto, era de uma cidade do interior, e tinha tanta timidez que tinha timidez de sair do autocarro, portanto, de apanhar os autocarros no autobus, e, por lo tanto, andar de autobus era um problema, por exemplo. Tinha uma timidez, por exemplo, de pruebas orales, portanto, falar em público. Ela, então, faz uma regressão de memória espontânea, portanto, não foi uma terapia regressiva, foi uma regressão de memória espontânea a uma situação em que que veia em volve ao passado e veia em suas mãos pergaminos e é levada a um juízo por lo que escrevia. Por lo tanto, ela é condenada, portanto, para aquilo que escrevia. Vuelve a uma vida em século XVIII, em França, quando recebe uma sentença de morte. E a sentença, ela ouve muito claramente essa sentença e é a seguinte. Pido desculpas. Usted não solo tendrá su cuello cortado, sino também as manos e sus pies. E nesse momento, oí um grito que diz, Augusto Conte, e despierta em sua regressão hipnótica espontânea. Ela, muito apavorada, muito assustada, acorda da sua regressão hipnótica, naquele momento, com aquele grito muito forte, a gritar por Augusto Conte. E ela nada sabia sobre Augusto Conte. E um dia, ao volver da faculdade de medicina, entra numa livraria e vai à procura do Augusto Conte. E algumas associações que ela fez com Augusto Conte, na altura, ela vai saber que Augusto Conte, em França, viveu no final do século XIX, em 1800 também, final do século XIX, 1800 e pouco. Augusto Conte, em França, foi o pai do positivismo, defendia a liberdade do pensamento, abolicionista também, e muito claramente Julia nasceu no Brasil no dia 13 de maio. Julia sempre teve uma grande, não sei como explicar este termo, muito contenta porque nasceu no dia 13 de maio, que no Brasil se comemora o dia da esclavitude no Brasil, de liberação da esclavitude no Brasil, dos escravos, não é? Portanto, uma relação que ela faz, sempre defendeu muito a liberdade do pensamento e nasceu no dia 13 de maio da abolição da esclavitude.
Ela conta que no dia que foi à livreira buscar um livro de Augusto Conte, na secção de biografias, o primeiro livro que encontrou foi o livro de Augusto Conte, Sincronicidades. Entretanto, o último guilhotinado, só por curiosidade, em França, foi em 1971, a pena de morte abolida em 91. Julia tinha pavor irracional de tudo o que sujetava o cuello e as manos. Tinha uma fobia de las lâminas cortantes desde niña, não podia ver facas muito grandes. Tinha pânico em falar em público. Tinha uma fobia social, mas também uma fobia específica. Tinha os órgãos de choque. Em psicossomática, nós muitas vezes dizemos que ninguém tem nada por acaso. E muitas vezes elegemos nossos órgãos de choques, que são órgãos no corpo que transmitem as nossas emoções que estão cristalizadas em determinadas zonas do corpo que demonstram as nossas dificuldades. Portanto, a Julia tinha os seus órgãos de choque, era a cabeça, portanto, as cefaleias frequentes e amigdalites frequentes. Ela resolveu o seu problema, falar em público com frequência e fazer palestras espíritas. E, portanto, sanou seu problema das cefaleias frequentes e da sua fobia social. Portanto, estou demonstrando que nós nada é por acaso. E esta Julia defendia a liberdade do pensamento, assim como todas as pessoas têm a sua história de vida, que é a história do seu espírito. E como foi falado aqui hoje de manhã, nada que nos acontece por acaso. E todas as doenças são demonstração do espírito que está em evolução. E quando a doença aparece em nosso caminho, é uma chamada para que nós olhemos em que ponto podemos corrigir. E o medo é a expressão dessa necessidade. A fobia específica. Portanto, vamos agora passar para o outro capítulo. A fobia específica se trata de um medo irracional também, desproporcionado, considerado como absurdo, incompreensível. São bastante comuns também, afeta 11% da população em geral, é mais comum em las mulheres, não sei porquê, mas em 75% das pessoas com fobia específica têm medo mais do que uma fobia, ou seja, tem fobia de mais do que uma coisa. A idade promédia de início é ainda mais precoce do que na fobia social, portanto, os niños ainda sofrem mais de fobias específicas do que fobias sociais ou timidez patológica. Enquanto que na fobia patológica ou timidez excessiva, a idade de início é mais na adolescência, as fobias específicas, nossos niños ainda são mais afetados, porque o início ainda é mais precoce. Entretanto, a média de início de procura aos médicos ou de auxílio médico são de 16 anos, ou seja, para a procura de ajuda médica. Esses niños com problemas ou essas crianças com problemas só irão procurar muitas vezes uma ajuda médica, e isto chama muita atenção para todas as pessoas, porque muitas vezes nós negligenciamos esses problemas, porque o problema está nas nossas casas e nós cerramos os nossos olhos, porque muitas vezes o que está comprovado é que nós temos os nossos niños ali a sofrer essas fóbias e muitas vezes essas fóbias são cronificadas em outros problemas, em outras dificuldades, porque nós nem levamos para um tratamento espiritual, não levamos para tratamento médico, porque o tempo que levam até procura de ajuda médica são 16 anos. Então, só vão à procura ajuda médica quando são adultos, que já estão com outros problemas, que estão com sofrimento enorme. Porque, imaginem, 7 ou 11, mais 16 anos em cima, portanto, são adultos com muitos mais problemas.
Então, é extremamente limitativo, são fobias específicas e deixam o indivíduo extremamente vulnerável, normalmente com problemas também no trabalho, com a pareja e etc. Normalmente, essas fobias específicas são classificadas em 4 tipos. Esses tipos são com animais, com o entorno, com o sangue ou também com outros acontecimentos da vida. De uma forma mais geral, com os animais são com perros, com cucarachas, com aranhas ou serpientes, com o entorno, circunstâncias da natureza, como por exemplo, altura, caída da alga, trueno, com o sangue, visão, ou então somente com a representação do sangue, com acontecimentos, viajar de avião, com puentes. Há muita gente que não consegue passar lá puentes, eu não sei se em Espanha há muitas puentes, mas, por exemplo, em Lisboa isso só é um problema, porque em Lisboa nós temos logo 2 puentes, que é a Vasco da Gama e 25 de Abril, então há muita gente que tem que passar puentes todos os dias e não conseguem passar as puentes. Por lo tanto, viajar de barco, lugares cerrados e fatores diversos como medo de enganar, vomitar, arrogar e etc. Más coisas. Então, e a etiopatogenia? A origem dessas... existe uma psiquiatra brasileira que diz o seguinte, não sei se perceberam, também sou brasileira. Porém, a maioria, eu acho que dizem, a maioria dos fóbicos, ao revés das pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, no estresse pós-traumático são aquelas fóbias que são desencadeadas, por exemplo, com estresse de guerra. Portanto, existe um fator específico por la qual a pessoa desencadeia, por exemplo, o medo de bombas, de ruídos muito fortes. Existe um fator específico por lo qual a pessoa desencadeia aquele medo. Aqui não há nada específico que desencadeou aquele agente. Então, do ponto de vista espiritual, este tema é muito importante para nós que somos médicos espíritas, porque entendemos que se a causa não está na vida atual, ela estará no outro lado, provavelmente em outras vidas, ou então no período entre vidas, ou em outra vivência que não seja nesta vida atual. E nesse entendimento, também podemos dizer que cerca de 23 das pessoas que têm fobia espiritual, ou que têm uma fobia específica, irão ter uma fobia específica durante esta vida. Isto quer dizer que há eventos de vida que vão desencadear as nossas memórias do passado. Ou seja, nós temos alguns eventos que irão fazer clichês, memórias, cliques, que irão despertar eventos que nada parece, nada acontece, que nos vão fazer... por exemplo, como eu disse, no estresse pós-traumático, existe um evento que desencadeou, mas por sincronicidade, aos 30 anos, eu comecei a ter uma fobia específica de uma coisa que nada me parece ter a ver com aquele evento. Mas os espíritos nos dizem que aos 30 anos da vida passada, eu me suicidei numa vida anterior. E nestes 30 anos, por uma lei de sincronicidade, aos 30 anos desta vida, existe em mim uma matriz reencarnatória que me faz ter essa sensibilidade para recordar aquele evento que eu passei no passado. Então, é possível, não quer dizer que esta seja a única forma de justificar este evento, de passar a ter este fenômeno fóbico, mas é também uma explicação. Para os psicanalistas, não é esta explicação mais possível, mas terá sempre a ver com uma biografia relacionada com a relação materno-infantil. Para nós, temos que ver mais allá dessa explicação, fazendo também pensar nas nossas vivências de vida passada. Trago uma lista que parece-me interessante dos focos que podemos ter do medo relacionado com coisas muito específicas e mais frequentes. Por exemplo, são nomes muito estranhos,
Mas temos aqui, por exemplo, fobias de gato, ailorofobia, punição, poinofobia. Existem coisas mais frequentes, como claustrofobia. Só tenho 5 minutos, então vou passar esta lista, que não me parece nada interessante. Porque tenho 2 casos, e isto sim é mais interessante. Pronto. Então vou apresentar um caso que me parece um caso... Cláudia, que este foi da minha consulta, e esta Cláudia, a queixa era desde niña, tinha uma fobia da escuridade. Não era capaz de dormir sola, mas não me parecia ser um caso de mediunidade. Por exemplo, era uma fobia, também tinha uma fobia da relação sexual, se casou e foi incapaz de consumar o ato sexual com sua pareja. Tinha uma relação preferencial desde niña com o padre e uma relação muito difícil, lejana e conflitiva com sua madre. Sua relação com as mulheres foi sempre uma relação muito conflituosa, demonstrando ter uma relação muito difícil com o sexo feminino. Os problemas atuais de Cláudia é medo de quedar-se embaraçada. Em regressão, a Cláudia vivenciou um episódio de abandono em vida passada por parte de sua madre e posterior ela vivenciou também uma violação muito dolorosa, muito difícil em vida passada por parte de um violador que teve numa vida passada. Nesta regressão, ela identificou o padre atual como o irmão desta vida, que fora sempre um irmão muito protetor. As vivências regressivas servem para reestruturação, sejam essas vivências reais ou não sejam reais. O que importa é que elas sirvam para reestruturar as suas emoções de uma forma positiva. Portanto, ela perdoou a madre por el abandono na vivência reestruturativa emocional, perdoou ao violador, fez uma reconciliação com seu papel de mulher, reconciliação com seu papel de madre, e teve uma possibilidade de quedar-se embaraçada na vida atual. Aceitou receber o seu filho e quedou-se realmente embaraçada. Teve um parto difícil, melhorou seu papel no feminino, melhorou sua relação com sua madre e definitivamente com todas as mulheres. Depois, tenho também o caso de João, que tinha uma fobia de lugares cerrados. Era um homem de 45 anos, médico, que tinha uma fobia de lugares cerrados, uma claustrofobia, que era a fobia de arrogar-se. Este homem sofreu toda a sua vida, porque esse homem sofria de asma desde sua infância, procurou todos os tipos de tratamentos médicos, nada resolvia sua asma, buscou ajuda, se melhora, não obteve melhoras, quando se sentia rechaçado, ameaçado, entrava em crises asmáticas. Entretanto, hizo terapia regressiva e vivenciou morte por aborto e asfixia por 2 vezes na vida atual. Vivenciou também vida passada, onde fora ahorcado e sentia imensa falta de ar dentro dessa vivência. Teve sempre uma tendência na vida atual de ter amigdalites graves e tendência depois à perda da voz. Mala relação com as mulheres, também ele nunca se encontrou uma pareja na vida atual. Entretanto, fez uma reestruturação emocional, reconciliou-se com o feminino, teve mais confiança nas mulheres, encontrou uma pareja, finalmente, melhorou a falta de ar, melhorou os sintomas de claustrofobia e fobia em arrogar-se, melhorou a sua fobia específica. Por ironia do destino, a sua pareja sofreu um acidente grave, se tornou tetraplégica e ele se tornou a sua única cuidadora, um excelente cuidador da sua pareja. Finalmente, e esse é nosso último slide, as nossas fóbias representam, sinalizam um caminho que temos que percorrer rumo à reestruturação emocional de nosso espírito.
es solamente un señal de que algo en nosotros está mal, que tenemos que reestructurar emocionalmente. Por lo tanto, las fobias representan el desequilibrio en el pasado, un pasado que está presente en nuestro presente, demostrando que necesitamos de reparación. André Luiz, en el libro Evolución en dos Mundos, nos dice lo siguiente: el conocimiento ayuda por fuera, mas só o amor socorre por lo dentro, porque o amor é sinal do nosso desejo profundo de transformação e do sentido para a vida. E esse sentido quem traz é a nossa noção de espiritualidade. Por isso, meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui, para assim como os infantes à busca de novos descobrimentos, façamos nós em busca do nosso descobrimento interior. Muitas graças a vocês por estar aqui hoje. Lamentablemente ya no puede quedarse hasta la tarde, tiene que regresar a Portugal antes, por lo tanto perderíamos la oportunidad de hacerle alguna pregunta. Estos 10-15 minutos próximos podemos dedicarlos a un coloquio con ella. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y le acercaremos un micrófono. Puedo vos dizer que, e vou fazer uma confidência pública, eu sofri de fobia social. Portanto, não sou um caso, vosotros que têm algum tipo de fobia, portanto, não pense que sou um caso perdido, porque eu não fui. E tinha muito medo de falar em público. Perdón, aquí. Que en su consulta de los pacientes ¿Funciona? Vale. Pido para hablar despacio. Sí. ¿Vale? Cuando estos pacientes se liberan de esas fobias, ¿qué le cuentan a usted? ¿Qué sienten? ¿Les deja de doler una situación o un objeto deja de tener un valor para ellos? ¿Qué cosas le cuentan cuando se sienten que se han curado? Cuando los pacientes retornan de las vivencias? No. Sí, cuando son conscientes de que se han curado. Não sei se percebi muito bem. A pergunta é se quando a pessoa volta, depois de um tratamento de algum tempo, ela volta, o que ela relata para você a respeito a esse tema? Se realmente essa cura foi efetiva, se ela conseguiu uma cura, se você tem algum pós-tratamento. Si esses pacientes cuando retornan ¿está hablando de una regresión o de este proceso? ¿De una regresión? De um processo. De um processo. Sim, estes pacientes são acompanhados durante um processo longo. Me gusta de sua pergunta porque é muito importante que se esclareça que quando as pessoas se submetem a um processo regressivo, é sempre um processo longo. Não acredito em regressões de um dia, em que as pessoas vão e fazem, quero fazer uma regressão. Como eu disse anteriormente, hoje faço muito pouco, em situações muito específicas. Primeiro, porque não tenho muito tempo, e preciso de dedicação. E segundo, porque só faço regressões em casos muito específicos. As fóbias é das coisas, por isto trouxe dois casos muito específicos, porque as fóbias é das indicações mais preciosas para este problema. Mas são processos que são longos, e as pessoas têm bons resultados com este diagnóstico. Mas, como he dicho, são situações em que só indicam em casos muito específicos. E têm muito bons resultados em las fóbias. Justamente porque, mas é preciso que as pessoas também façam um esforço de transformação interior. Porque as técnicas, e hablo agora de uma forma geral, não são as técnicas que curam as pessoas, são as pessoas que se fazem os processos de transformação. Por lo tanto, não é preciso solamente
tener una técnica o o conocimiento no cura. Não vale ir ao centro espírita ou fazer uma regressão ou ir a um vidente e dizer, tu foste isto ou fizeste isto. O que vale é fazer um processo em que há um processo de autocura. Por lo tanto, respondendo um pouco mais aliada da sua pergunta, como disse Jaider antes, la regresión existe uma coisa a mais. As pessoas, quando fazem regressão, estão em estado alterado de consciência. E há uma particularidade. Quando retornam deste processo regressivo, estão no estado propício à aprendizagem. E quando estão neste processo, no retorno, nós fazemos um processo de reformulação positiva, em que decimos, a partir de agora, estará disposto a ser uma nova vida, a se sentir corajoso, a enfrentar as situações de forma positiva. Então, este processo é importante, porque senão solamente ver solo as situações em que viviam, em que sofriam, libertar do trauma é importante, mas também o reforço positivo também é importante. Yo estuve muchos años, quizás hasta unos 20 atrás, que tenía pues, una fobia al color negro y a la oscuridad. Los sitios oscuros con la luz así, pues, no sé, me producían malestar. Y el color negro tampoco lo aceptaba. Ahora estoy ido desapareciendo. Ahora me iré mejor, ¿no? Repito, no hace falta, ¿no? Já me entendi. Era a escuridade e Ele tem medo a cor negra. A cor negra e a escuridade. E desapareceu? Foi desaparecendo Sim, com está a idade. desaparecendo. Foi desaparecendo com a idade, sim? A pergunta específica é como foi desaparecendo com o tempo. Não entendo muito bem por que processo, por que passado desta maneira, como com o tempo foi desaparecendo. Sim, se foi desaparecendo, melhor. Ainda melhor. Isto quer dizer que nós somos nossos melhores terapeutas. Não tengamos dúvidas disso. Nós somos competentes para nos tratarmos. Atenção, a terapia transpersonal, nós somos capacitados pelos terapeutas para ascendermos ao nosso terapeuta superior, que somos nós próprios. Ou seja, temos em nós a nossa capacidade de irmos em busca de nosso self, que é o melhor em nós próprios, que é a nossa capacidade superior em nós próprios, que é o melhor de nós próprios, que é a nossa centelha divina em nós outros. Por lo tanto, se ao longo da sua vida tuve a capacidade de reestruturação emocional para lidar com o medo, a oscuridade, é o melhor de seu próprio a desabrojar. Por lo tanto, é o melhor. Nós temos que acreditar que somos capazes. Isto é verdade. Entretanto, em algum momento das nossas vidas, podemos cair, sucumbir, porque somos humanos e vivimos vidas humanas. E isto pode acontecer com qualquer de nós, porque estamos numa vida que é humana e nenhum de nós aqui está sendo espírita, católico, está protegido disto. Podemos ter uma depressão, quadro ansioso, fóbico,
isto pode acontecer com qualquer de nós tem uma patologia qualquer, física ou emocional. Temos que nos proteger, tratar espiritualmente, estamos ligados a Deus, as nossas entidades que nos acreditamos, fazemos uma vida mais espiritual, ligamos as coisas que são positivas, acreditamos no amor e assim estaremos conectados com o que há de mais sagrados. Enfim, a Deus. Entretanto, somos deuses. Assim está no Evangelho. Assim, Jesus nos disse. Portanto, se em algum momento reestruturou a sua capacidade de lidar com seu medo, melhor. É assim que tem que ser. Yo le preguntaba espontáneamente si usted encontró la causa de su propia fobia social. Sim, encontrei. Porque para ser psicoterapeuta tive a fazer alguns processos psicoterápicos personais. Também fiz psicoterapia transpersonal pessoalmente, também fiz psicodrama, também fiz análise bioenergética, também durante alguns anos, e por isso fiz também um percurso personal muito grande, ou pequenito, mas suficiente para as minhas próprias capacidades, por isso não estaria aqui a falar em público e tentar falar ainda castelhano. Sim, seguramente. Desde el punto de vista de medicina espiritual, ¿qué opinión le resultan las técnicas, por ejemplo, de ayahuasca, el uso de marihuana, la práctica de yoga, meditación, para el despertar de la conciencia o el manejo de algunas fobias? Andrea, ajuda-me que ela não consigo compreender tudo muito bem. Desde o ponto de vista seu espírita, se você vê que pode ser integração dentro de buscar uma saúde integral, a yoga, medicinas alternativas. Sim. Sendo espírita, como posso integrar, como puedo entregar o yoga, qual foi as outras? Todas as alternativas, não? Sim. Eu penso que o espiritismo tenta integrar tudo que seja para o equilíbrio do espírito, não? Nós temos uma visão muito holística, integralista de tudo que pueda ajudar o espírito a se integrar dentro do seu universo e das suas possibilidades. Como disse, tudo que seja para o equilíbrio do indivíduo, que seja o seu caminho, é positivo. Não importa, vamos ver, o yoga, excelente. Pronto, isto serve para a sua saúde integral, para a sua harmonia, para o seu equilíbrio, ótimo. Portanto, tudo que seja para o equilíbrio do indivíduo, para a sua saúde mental, é positivo. Desde que busque um caminho de equilíbrio, de saúde e de bem-estar, que leve para o indivíduo para um caminho de paz, saúde, amor e bem-estar dentro de uma perspectiva. A perspectiva espírita será sempre uma perspectiva socioespiritual e cósmica, numa perspectiva integralista. Dentro de uma perspectiva não numa perspectiva multidisciplinária, mas numa perspectiva sempre integralista. Entre as disciplinas, não separando as disciplinas, mas integrando as disciplinas. ¿Vale? Perdona, solo tenemos tiempo más. El chico, las personas que hacer preguntas, ella deja su correo electrónico y bueno, ella estará aquí también hasta la comida, puedes preguntarlo personalmente, ¿vale? Sí, simplemente si podría ocurrir que el miedo sugestiona la regresión en vez de que la regresión explique el miedo, si ocurre en algunos casos. No percibí. ¿Puede repetir? Me pregunto si en algunos casos el miedo sugestiona la regresión y no la regresión explica el miedo. Si o medo sugestiona a regresión o no a regresión sugestiona o medo, ¿sí?
Para nosotros no interesa si el miedo sugestiona la regresión o si la regresión sugestiona el miedo, o sea, la historia que se cuenta, ¿cierto? O sea, si lo miedo sugestiona una historia que el individuo cuenta, ¿cierto? Para mí no es importante si la historia que el individuo cuenta es verdadera o no. Para mí, lo enredo que se cuenta no me interesa si es verídico, si fuera una vida pasada o una supuesta vida pasada. Para mí, lo importante es que él sea reestructurante para el individuo. Para mí puede ser verdadero o puede ser falso, una historia contada, una fantasía, nada importa. O que vale é que ele seja uma história que reestruture emocionalmente a sua vida emocional. Se for reestruturante para o indivíduo, é aquilo que ele precisa contar para que faça sentido na vida pessoal dele. Eu não vou perguntar se foi verdadeira, não vou questionar se foi verídico, para mim não importa. O importante é que para ele faça sentido e que ele dê sentido à sua vida. Gracias, ¿vale? ¿Todo? Gracias a usted. Fico muy contenta de estar con todos ustedes y agradezco a organización por esta oportunidad y por ter vindo a aprender con todos ustedes nesta mañana tan linda, azul. Y boa continuidad de trabajos para todos. Voy a volver para Portugal muito mais rica con todos ustedes aquí hoy. Muchas gracias.